Graças a Deus pelas misericórdias do Senhor, pela fidelidade. É isso que a gente vai ler no texto das Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Hoje é dia de uma nova chance. 7-1 ficou para trás. Amém, queridos? Hoje é dia de uma nova chance. Quanta expectativa, né? Meu Deus, fico imaginando aqueles meninos lá, um peso do 7-1 nas costas. Mas vamos ler Lamentações para a gente entender o que isso significa na nossa vida, meditar na palavra de Deus. Lamentações 3, nós vamos ler os clássicos versículos de 21 até o versículo 25. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, de 21 a 25. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Senhor nosso Deus, somente ao ler estas palavras, isso nos basta. Como é bom trazer à memória o que nos pode dar esperança. Como é bom saber que a nossa confiança, como cantamos aqui agora há pouco, está no Deus que tem todo o trabalho por nós e que trabalha de modo que desde a antiguidade não se viu nem se ouviu falar de alguém parecido. Um Deus cuja misericórdia se renova cada manhã. Pai, que nesta manhã essa tua palavra venha falar profundamente aos nossos corações. Há também uma expectativa aqui. A expectativa de que esse curto espaço de tempo possa impactar nossa vida de tal maneira para toda a eternidade. Porque a tua palavra está aberta diante de nós. E a tua presença viva edifica a tua igreja. Faça isso. Por favor, nós te suplicamos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Hoje é dia de uma nova chance. O profeta Jeremias foi um profeta peculiar no seu contexto. Profetizou num tempo de importantes mudanças ou transições políticas ao redor de Israel. A gente está falando de um tempo quando o Império Assírio, o poderoso Império da Síria, estava em decadência, o Império Babilônico avançando e o Egito, por sua vez, tentando reafirmar sua autoridade, esperando para dar o bote em todo mundo. Um tempo de turbulências nesses grandes impérios. Enquanto isso, o pequeno reino de Judá ficava ali espremido no meio dessas grandes potências, por conta dessas inconstâncias ao redor, se via sempre diante de ameaças. No entanto, dessa vez, no tempo de Jeremias, havia a sombra de algo diferente. Um episódio interessante que foi a sobrevivência da cidade de Jerusalém, milagrosamente, à destruição total quando ela foi encurralada pelo rei Senaqueribe, aproximadamente aí uns 100 anos antes desse contexto de Jeremias que a gente está dizendo. Esse milagre, esse livramento que Deus operou sobre Jerusalém e sobre o povo hebreu, criou uma certa falsa sensação de segurança no coração do povo. E a ideia de que Deus estava sempre do lado de Jerusalém, não importa o que fosse, em toda e qualquer circunstância. Esse é o contexto que insere Jeremias, um profeta descendente de uma família sacerdotal, lá de Anatote,
uma aldeia localizada mais ou menos a nordeste de Jerusalém, um jovem muito relutante em seguir em frente no seu chamado, tinha alguns argumentos em favor de si mesmo. Quando foi chamado, diz: não, senhor, eu sou menino, eu não sei falar, eu sou nécio, eu sou inexperiente. Esse jovem que recebeu do Senhor, no primeiro momento, numa primeira leitura, uma missão muito ingrata, pesada, que era justamente dizer ao seu povo, aquele povo que era arrogante, rebelde, que vivia numa falsa sensação de segurança, que o Senhor estava olhando o coração do seu povo, que o Senhor conhecia o seu povo e que o Senhor haveria de enviar o seu juízo na forma, agora sim, desta vez, capítulo 1, versículo 10 de Jeremias diz que Deus enviaria absoluta destruição e ruína sobre aquele povo. E Jeremias parecia ser um profeta bastante sensível, afetivo, e de repente se viu diante desse duro desafio, onde ele precisava ser alguém inflexível, implacável no seu discurso contra o seu próprio povo. Mas a gente aprende, quando a gente lê o livro de Jeremias, a história dele, que o sofrimento moldou Jeremias. Essa experiência de viver pressionado, de receber uma mensagem trágica e ter que dizer isso para o seu povo, mesmo sabendo que o seu povo continuaria com o coração endurecido, isso moldou o coração de Jeremias. E eu quero de saída dizer para você que, se de alguma forma isso é uma realidade na sua vida nesses dias, se você é alguém que está sofrendo algo, seja perseguição, seja por uma enfermidade, seja por uma falência, por alguma dificuldade, seja o que for, eu quero lembrar você, em nome de Jesus, que o sofrimento molda o nosso caráter. Sofrimento amadurece a gente. Não é fácil. Não é fácil. Mas quando a gente olha para a história de Jeremias, a gente lembra que certamente Jeremias viveu profundas experiências com o Senhor ao longo do seu ministério. E apesar de toda essa circunstância trágica, o profeta tinha no coração uma certeza assegurada pelo próprio Deus, de que ele, mesmo tendo que exercer juízo, ele tinha também uma promessa de restauração. Capítulo 29, versículo 11 de Jeremias, nós lembramos quando o Senhor disse: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E é isso que acontece, queridos, com quem fica entre a bondade de Deus e a rebeldia dos homens. Quando a gente se posiciona no lugar que Jeremias estava, a gente vê a dureza do nosso coração e a benignidade de Deus, nós descobrimos que Deus é muito maior do que a nossa arrogância, a nossa prepotência possa suportar. Deus quebranta o nosso coração. E é daí que vem o livro das Lamentações. Embora a tradição não afirme assim categoricamente que a autoria desse livro seja também do profeta Jeremias, o contexto do livro é muito próximo da realidade do profeta, e há uma compatibilidade muito grande para com o discurso deste profeta no livro das Lamentações e o próprio livro da profecia de Jeremias. E se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, você vai ver que nesse livro de Lamentações, e por assim ele traz o nome, são 5 capítulos e 5 lamentos. Cada capítulo traz um lamento para nós. O primeiro deles é um lamento sobre Jerusalém e a sua deserção, a sua desolação. No capítulo 2, a realidade do povo hebreu mediante o juízo de Deus. Quando a gente lê ali, ele traz isso à tona. No capítulo 3, a terceira lamentação é a esperança na misericórdia do Senhor.
No capítulo 4, só para a gente passar e terminar, as lições que Jeremias aprende, ou que a gente aprende no meio do sofrimento. E no capítulo 5, a última lamentação, é a oportunidade que o Senhor oferece de conversão para o seu povo. Os fiéis pedem misericórdia a Deus. Esse é o livro das lamentações de Jeremias. E bem no meio, a gente encontra o texto que a gente está meditando aqui. Porquanto, qual é o cenário do livro das lamentações? Qual é o contexto? É justamente isso. Deus estava cansado do seu povo. Deus estava cansado de ver um povo rebelde, um povo duro de coração. Como eu disse há pouco na introdução, a destruição era iminente, Deus havia anunciado, o profeta estava abatido, e não somente porque o seu povo estava rebelde contra Deus, mas principalmente por aquela sensação de que Deus parece que virou as costas. Parece que uma desolação estava para acontecer. O que fazer diante desse quadro? Jeremias decide fazer algo que eu e você precisamos decidir fazer nessa manhã. Versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Diante desse quadro, nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. E numa rápida olhada para esse versículo, o verbo trazer, no seu contexto original, ele está dando a ideia para a gente de retornar, voltar, referindo-se tanto às relações humanas quanto às relações espirituais. Ou seja, está apontando para a ideia de restaurar, de renovar, de reparar. É o que a gente poderia dizer daquela ideia que nós comumente usamos de conversão. Essa é a ideia do verbo trazer aqui. A ideia de conversão, de converter. E converter o quê? Converter a memória àquilo que pode dar esperança. E a palavra esperança, yashal em hebraico, ela dá a ideia de aguardar, de esperar por algo. É a ideia da expectativa. Então, se a gente juntar, essa semana eu estava assistindo a uma palestra de um pastor batista reformado, que eu ouço bastante, e ele, quando ele cita esse versículo de Jeremias, ele fez duas perguntas, e eu emprestei essas duas perguntas dele para trazer essa reflexão. A primeira delas, quando eu olho assim, quando Jeremias está falando, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, e essa configuração de conversão à expectativa, eu queria convidar você a imaginar comigo duas situações. A primeira delas, só imagine, se nesta manhã você tivesse uma segunda chance de fazer algo que você não conseguiu fazer no passado. Imagine se nessa manhã você pudesse voltar na história, por um instante, e dizer aquilo que você não disse. E abraçar aquela pessoa que você não abraçou. Fazer aquilo que você teve a oportunidade, mas deixou passar. Mas também imagine como seria hoje a sua vida, se em algum momento na sua vida você não tivesse uma segunda chance para tentar mais uma vez. Imagine como você poderia estar hoje se naquele momento da sua vida, ou naqueles instantes, naquela turbulência, você não fosse dado a você mais uma chance. É partindo disso que eu quero refletir com você sobre a ideia de que hoje é tempo de mais uma chance. É claro, queridos, que existem algumas consequências que vêm do nosso passado, que são, de fato, definitivas e irreversíveis. É fato. Mas a questão é que nós não somos condenados a ser as mesmas pessoas para sempre. O que nós fizemos ou deixamos de fazer, que ficou lá atrás, isso pode ser permanente, mas nós estamos aqui.
Isso significa que existe para nós uma nova chance. É isso que Jeremias vem nos lembrar. Quando ele diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É isso que o Evangelho nos ensina. A mensagem do Evangelho ultra sintetizada é essa, de um Deus que pode escrever uma nova história na nossa vida. Isso é a mensagem do Evangelho. Essa é a boa notícia. Então eu queria pensar 3 coisas com você aqui. A primeira delas é que, se a gente não tivesse uma nova chance, nós viveríamos em total solidão. Versículo 22 diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Isso significa que se nós não tivéssemos uma segunda chance, nós viveríamos em total solidão. Por quê? Primeiro, porque nós estaríamos eternamente separados de Deus. A mensagem bíblica diz que nós estaríamos sozinhos no universo. O profeta Isaías diz que o nosso pecado causa separação entre a gente e Deus. E isso é praticamente uma condição irreversível se não tiver mais uma chance. Você só está aqui, se você está aqui nesta manhã, é porque Deus te deu uma nova chance. E isso vem acontecendo desde o início da história da humanidade. Todo dia o Senhor dá uma nova chance. E segundo, nós viveremos em solidão total, porque não somente nós nos separamos de Deus, e usando mais uma vez a própria fala do profeta Isaías, se não me engano está no capítulo 45, versículo 11, se não me engano, desculpe se eu errei esse endereço, mas eu esqueci de anotar, diz que, olha, o pecado fez separação entre nós e Deus. A primeira consequência do pecado foi a ruptura entre homem e mulher. Eles se estranharam. E eu vou dizer uma coisa para você, lá em casa, quando às vezes eu me estranho com a Lidiane, se eu não der uma nova chance, eu não pedir uma nova chance, eu vou dormir no sofá fácil. Fácil. Né? Aí depois chega na igreja com as costas assim, dolorida. Agora você imagine nas coisas mais complexas. Se não fosse dada uma segunda chance, nós teríamos afastado de nós todas as pessoas com quem nós tivéssemos cultivado o mínimo de intimidade suficientemente próxima para que nós pudéssemos dizer que amamos. Ou seja, preste atenção nisso, todas as vezes que nós amamos alguém, ou que nós nos relacionamos mais proximamente com alguém, nós nos ferimos mutuamente. Não tem como ser diferente. E sem uma segunda chance, seria impossível para a gente seguir em frente nessas relações. Em outras palavras, assim como nós tivemos que sair do jardim do Éden por conta da ruptura que aconteceu entre nós e Deus, da mesma forma, se não tivéssemos uma segunda chance, nós teríamos expulsado de perto de nós as pessoas que amamos, ou teríamos sido expulsos da vida delas. Porque amar machuca. Portanto, a gente está falando aqui da oportunidade de arrependimento, de perdão, de reconciliação. Ou seja, o que eu quero dizer é que essa experiência de arrependimento, de perdão e da reconciliação são fundamentais para a nossa sobrevivência. Fundamentais. Ou seja, se nós não tivéssemos uma nova chance, nós teríamos apenas relacionamentos superficiais. Eu quero dizer para você, porque somente quem tem relacionamento superficial não se machuca. E se você é uma pessoa que só tem relacionamento superficial, você já está em solidão total. Mas quando a gente se aproxima, a gente precisa entender que essa aproximação vai machucar.
E quanto mais próximo de Deus a gente chega, a gente percebe que a gente precisa ser ferido e ter as feridas tratadas. Verdade dói. Verdade machuca. Mas verdade é necessária. E verdade só é dita num relacionamento próximo, de amor, sincero, verdadeiro. É isso que Jeremias está lembrando quando ele olha para a história do seu povo e para a sua própria história. Quando ele traz à memória o que dá esperança, ele diz: a misericórdia do Senhor tem sustentado a nossa relação. O Senhor teria razões para aniquilar todos nós. Ele não precisava mandar recado. Ele não precisava mandar recado. Mas a misericórdia do Senhor não tem fim. A misericórdia do Senhor não tem um ponto de começo nem de chegada, porque misericórdia é um atributo de Deus e Deus é eterno. Se nós não tivéssemos nesta manhã uma segunda chance, nós viríamos em solidão total. Segundo, se nós não tivéssemos mais uma chance, queridos, nós viveríamos no cativeiro das consequências dos nossos erros para sempre. A parte A do versículo 3 diz: renovam-se cada manhã. Uma das coisas mais importantes na nossa vida é admitir os nossos erros. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente precisa aprender. É admitir quando a gente erra. Porque somente a partir disso é que a gente tem a oportunidade de aprender com os nossos erros. É simples assim, você sabe disso. E nós erramos todos os dias. Agora, isso não implica em juízo de valor a respeito do nosso caráter. Nós erramos. Errar é humano. Não significa que nós somos pessoas tão ruins assim porque cometemos erros. Nós erramos porque quando tomamos as decisões, lá atrás, nós não tínhamos as informações, a maturidade, a sabedoria, o entendimento das coisas que a gente tem hoje. Se a gente soubesse lá atrás o que a gente sabe hoje a respeito de alguns erros que nós cometemos, nós não teríamos cometido. Mas nós somos limitados. E a gente precisa admitir isso. Em outras palavras, nós precisamos aprender com os nossos erros. E isso implica em segunda chance. E mais um passo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, e agora, indo de erro para pecado, que nós estamos mortos na nossa condição. Não tem chance para nós. Nós estamos destituídos de Deus. Note, o ato de pecar é, caracteristicamente falando, diferente do ato de simplesmente cometer erros. Às vezes nós erramos inconscientemente. Mas pecar não. Pecar é uma escolha, nós bancamos o pecado. Eu sei que aquilo é pecado, e eu sei que aquilo vai dar ruim, mas eu falo assim: ah, não, mas a misericórdia do Senhor vai cobrir esse pecado, e eu banco. Eu peco voluntariamente. A Bíblia diz para nós somos indesculpáveis diante disso. Nós sabemos. E no texto da profecia de Jeremias, essa era a condição do povo hebreu. Um povo perdido e condenado por si mesmo. Como vimos, Deus estava cansado dessa insistência do povo hebreu em se manter rebelde. E justamente por isso a destruição de Jerusalém era iminente e justa. Porque o povo tinha virado as costas para Deus voluntariamente. Mas só que, queridos, Deus resolve os problemas diferente de nós. Graças a Deus por isso. Deus tem um jeito diferente de resolver as coisas. Sabe como é que Deus resolve? Ele renova a misericórdia todas as manhãs. Ele tem esse poder maravilhoso de olhar para mim e para você e saber exatamente
quem a gente é, mas Ele escolhe todas as manhãs nos dar uma nova chance. Todas as manhãs. Eu costumo dizer que com Deus, no tocante, especialmente no tocante à nossa condição de pecadores, nós nunca teremos uma segunda chance. Porque sempre haverá uma nova chance. Não tem segunda, terceira. Quando Jesus foi perguntado pelos seus discípulos, quantas vezes a gente tem que pecar? Até 7 vezes. Gente boa, perdoar 7 vezes, cá para nós, né? A gente é daquela linha que pensa assim, não, a gente perdoa 1, 2, 3, mas chega uma hora que vir sem vergonhice. Né? É ou não é verdade? Nós pensamos assim. Às vezes eu não trato lá em casa com a Isabela, eu falo, Isabela, vem aqui. E ela fala, não. Aí eu falo assim, ela já vem. Porque sabe que se chegar no 3, o negócio vai esquentar. A gente é assim, mas Deus não é assim, queridos. E se não tivesse mais uma chance, nós estávamos perdidos, condenados para toda a eternidade. Em terceiro lugar, se não tivéssemos mais uma chance, nós jamais conheceríamos ao Senhor. A partir da parte B do versículo 3, ali está a parte A, mas é a parte B, versículo 23, ele começa a dizer, grande é a tua fidelidade, Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. E ele diz, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Queridos, nós não conhecemos a Deus porque nós o procuramos, mas porque Deus veio atrás de nós. Nós não podemos ir até Deus. Se a gente fosse chegando perto de Deus, né, a gente, pela nossa condição natural, quanto mais perto de Deus a gente chega, mais lesado a gente é. Capítulo 6 de Isaías, quando ele vê, e eu não sei exatamente se isso foi uma visão, se foi um sonho, e isso não vem ao caso, mas quando ele se depara com a glória de Deus, a reação dele foi de desespero. Ai de mim, estou perdido, o que eu vou fazer agora? Eu vou ser consumido. E não é nem pela ira, é pela glória de Deus. Eu sou um homem pecador, habito no meio de um povo pecador, já era. Essa é a reação. Mas só que foi Deus que prometeu que viria salvar o seu povo. É por isso que Jeremias olha e fala assim, grande é a fidelidade do Senhor, apesar da nossa infidelidade. Ele disse que salvaria o seu povo. Ele disse que as misericórdias não têm fim. Por isso, ele atesta, grande é a fidelidade do nosso Deus. A misericórdia do Senhor, queridos, não é uma forma de passividade de Deus em relação aos nossos pecados, mas é uma questão de caráter. O caráter de Deus é assim, e isso nos incomoda. Nos incomoda o fato de Deus ser bom, porque nós nem sempre somos. Nos incomoda o fato de Deus olhar para aquele pecador que nos fez mal e perdoar, e amar. Nos incomoda. Mas não deveria, queridos, porque Deus é assim, tão bom. E Deus não muda nunca. Ele continua sendo bom. Nós conhecemos a Deus, queridos, porque Deus nos dá uma nova chance todo dia de conhecê-lo. E se nós conhecemos a Deus, nós o conhecemos porque Ele não muda de opinião a nosso respeito quando nós erramos ou mesmo quando nós pecamos. E a gente precisa encarnar essa mensagem, queridos. E a maior prova de que Deus tem se dado a conhecer por nós
é que nós temos tido todos os dias a oportunidade de escolher novos caminhos, de nos submetermos a processo de mudanças, de nos convertermos, de recomeçarmos as nossas relações, de reconstruirmos aquilo que nós destruímos, de nos reconciliarmos, porque reconciliar é coisa de Deus. Porque recomeçar é coisa de Deus. É por isso que Jeremias diz: a minha porção é o Senhor. O meu recurso para recomeçar, é isso que ele quer dizer. A minha parte para olhar para a minha história e ver que Deus está me dando uma segunda chance é o Senhor. Não é minha boa vontade, não é o meu constrangimento, é o próprio Deus. E portanto ele diz: espera nele. E ainda afirma: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca, porque sempre vai encontrar a bondade de Deus. Israel, queridos, mudou muitas vezes na sua direção, na sua opinião, na sua relação com Deus, mudou de decisão. O próprio Josué, quando entra na terra, ele deixa claro, ele dá alternativa, ele fala: olha, escolhei hoje a quem servais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem, sigam esses deuses, sigam para outro caminho, mas eu vou escolher. Deus nos dá essa oportunidade. A gente muda, mas Deus nunca muda. Deus sempre esteve comprometido com Israel, do mesmo jeito que Ele está sempre comprometido conosco. Por isso, Deus nos dá mais uma chance. Irmãos, eu quero concluir lembrando você, desculpa ser insistente nisso, nós só estamos aqui porque essa manhã Deus nos deu mais uma chance. E Deus, eu creio nisso, que Deus tem uma expectativa de que a partir dessa nova chance a gente seja diferente. Ele sempre tem essa expectativa. Então, hoje é dia de uma nova chance. Hoje é dia que você tem uma nova chance de mudar de vida, de tomar uma decisão. Eu queria que você pensasse nisso. O que na sua vida, nessa manhã, o Senhor está dizendo: e aí? Vamos recomeçar? Vamos mudar? Vamos tentar mais uma vez? O que precisa acontecer na sua vida nessa manhã? E eu digo mais uma coisa. Hoje não é só o dia de uma segunda chance ou de uma nova chance para você. Talvez hoje seja o dia de uma nova chance que você tenha que oferecer para alguém, para que esse alguém também tenha a oportunidade de mudar. E eu queria terminar olhando para a minha própria vida e entendendo que nesta manhã o Senhor está me dando uma nova chance de ser um pastor melhor, de ser um marido melhor, um pai melhor para os meus filhos, um amigo melhor para os meus amigos. Mas eu também sei nesta manhã que o Senhor está me dizendo que eu preciso dar uma segunda chance para muita gente que errou comigo, para muita gente que pecou contra o céu e contra mim. Pelo simples fato de que se eu estou aqui é porque Deus me deu uma nova chance, e é injusto. É injusto Deus me dar uma nova chance e eu não dar uma nova chance. Eu não sei o que Deus falou no seu coração nessa manhã, mas eu quero convidar você à oração. Eu quero convidar você a pensar nisso. Você vai fazer o que com essa mensagem? Assuma o prejuízo. Acredite. Ah, pastor, mas eu estou tão desgastado. Meu irmão, minha irmã, Deus está desgastado de você também. Mas a misericórdia dele se renova a cada manhã. Talvez hoje, no final da noite, Deus fale assim: amanhã eu vou matar o Davi. Mas de manhã ele vai falar: bom dia, Davi, meu amado. Porque ele se renovou. E ele espera isso da gente. Então, curva a sua cabeça por um instante. Eu sei que isso é um pouco uma quebra de protocolo. Mas ore ao Senhor, faça a sua oração. No que você precisa ter uma segunda chance, assumir essa segunda chance, e para quem você precisa dar uma nova chance.
Não fique isolado. Saia do cativeiro da sua alma. Saia do cativeiro do pecado. Aconteceu o pecado, foi duro, mas hoje é um novo dia. E o Senhor quer se revelar para você. O Senhor quer dizer para você que, a despeito de tudo isso, Ele ama. E Ele tem um propósito no seu sofrimento. Ele tem um propósito nos erros que aconteceram na sua história, ou os erros que você cometeu. Senhor, ouve a nossa oração nessa noite, nessa manhã. Ouve, Senhor, porque se nós estamos te ouvindo é porque o Senhor nos deu uma nova chance. E nós queremos nos apropriar dela, Senhor. Nós queremos recomeçar muita coisa, pensar de modo diferente, acreditar, voltar a acreditar que é possível. Porque o impossível a nós é possível ao Senhor, e foi o Senhor quem disse. Ó Deus, quebranta o nosso coração, para que a gente possa olhar para as pessoas ao nosso redor e dizer: vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Nós não temos garantias, Senhor. A vida não nos oferece garantias, mas o Senhor oferece. A misericórdia do Senhor renova cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É bom confiar no Senhor. É bom esperar no Senhor. É bom, como nós cantamos, saber que temos um Deus que tem todo o trabalho e que diz: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar, confiar em mim. Dá-nos, ó Deus, um coração quebrantado nesta manhã, e que seja diferente, ainda que a gente precise de uma nova chance, mas que hoje seja diferente. Em nome de Jesus, reconcilia famílias aqui, Senhor, amigos, casais, pais com filhos, filhos com pais. Reconcilia, ó Deus, aqueles relacionamentos que estão destroçados. Dá-nos humildade para reconhecer os nossos erros e voltar atrás quantas vezes for necessário. Em nome de Jesus, faz essa obra na nossa vida e através da nossa vida, Senhor, para que continuemos firmes, inabaláveis na palavra e nas promessas do Senhor, em nome e para a glória de Jesus. Amém.